Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa breve palavra e falar aos nossos corações. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quero ler a partir do verso 28, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem um judeu entre num lar gentio como este e se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. De repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora que estamos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele participou conosco aqui durante um bom tempo, no começo aqui, bem no começo do canal, e o Senhor é uma palavra que me acompanha, é uma das palavras que o Senhor sempre trouxe para mim determinados tempos, e eu já ministrei praticamente sobre ela inteira, e ele sempre traz algo assim ao nosso coração para um tempo determinado. Eu creio muito nisso, e creio que, por exemplo, o livro de Atos, por ser um livro de transição, ajuda-nos muito a viver o nosso deserto e a entender os propósitos, como esses aqui, por exemplo. Isso aqui é o que descreve bem, principalmente para Pedro, as obras que de antemão Deus preparou para andarmos nela, que Paulo vai dizer em Efésios, a carta de Efésios, capítulo 2, versículo 10. E esses homens, eles eram imbuídos de promessas, como por exemplo Pedro. E depois que o Senhor Jesus morreu e derramou o Espírito Santo os empoderando, eles começaram justamente a espalhar a palavra e assim trazendo um crescimento para a igreja, tanto de numérico como de pessoas, como expansão geográfica, como também um fortalecimento de vigor, um crescimento espiritual. O Espírito começou a se manifestar em todo o mundo. Antes, no Antigo Testamento, era só em Israel, em pouquíssimas pessoas. Alguns profetas eram escolhidos a dedo e alguns sacerdotes. Agora não. Agora homens e mulheres de Deus estão espalhados justamente por causa dessas obras aqui. Uma delas, um encontro de propósito, uma união de propósitos. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim: Pedro lhes disse: vocês sabem que a nossa lei proíbe que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que os judeus eram criados, eles praticamente comiam, devoravam a Torá desde pequeno, que é considerada a lei de Deus, a lei de Moisés. Eram os 5 livros escritos ali por eles. E eles eram ensinados a pensar conforme a lei. E realmente a lei de Deus, ela trazia muitas restrições a fim de protegê-los, mas ela se mostrou, como Paulo diz, incapaz de salvar. Então, eles, por serem criados dessa forma e ainda não completamente terem entendido o que o Senhor Jesus veio fazer, trazendo a nova aliança, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir pelo amor, muitas vezes se prendiam pelas grades do pensamento. Tem muitas pessoas assim, se prendendo pelas grades do pensamento. Pensamentos que não condizem com o tempo que vivemos podem anular o propósito.
Você percebe que Pedro pensava, sabe, olha o pensamento dele, vocês sabem que a nossa lei proíbe os judeus de entrar num lar gentil ou até de se associar com eles. E isso estava impedindo, Deus precisou quebrar a religiosidade dentro do coração de Pedro. E existem muitas pessoas assim. Tiago vai nos falar na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 10, que se nós seguimos a lei e vivemos pela lei, mas tropeçamos em apenas um ponto dela, nós tropeçamos nela inteiramente. Ou seja, quem vive pela lei, por ela é julgado. Há uma nova maneira de viver, qual é? A palavra vai dizer, ele vai falar assim, no entanto, Deus me mostrou que não devia mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Nem impuro e nem impróprio, irmão. Por quê? Eu gosto dessa parte, porque Deus é maior do que tudo, irmão. E eu gosto da expressão que o autor Lucas fala, porque ele fala assim, Deus me mostrou. E nós sabemos que foi através de uma revelação que conta nesse próprio texto um pouco mais atrás. Antecipando ali, lendo alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Pedro viu um lençol vindo do céu e mostrando toda a espécie de aves, répteis, e Deus fala para ele, levante, mate e coma. Então Deus é maior do que tudo, irmão. Deus é maior do que qualquer restrição ou qualquer pensamento que venha nos limitar. Nós sabemos disso. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos libertou foi justamente do poder da lei, que alterava a nossa forma de pensar, e também do poder do pecado, que dominava esse corpo e imprimia em nosso coração essas duas leis que viviam dentro de nós, leis que estão aqui, irmãos, que estão aqui. Eu falo que o poder da lei é justamente sobre quando nós morremos por poder da lei e legalmente morrendo, por exemplo, na maioria dos países, até aqui no Brasil, é uma morte encefálica, que é permanente. E todos nós fomos chamados para caminhar com a cruz e morrer em Cristo. Assim como ele morreu, irmão, para sofrer uma renovação. E assim como Pedro, por meio de revelação, entender aonde Deus tem propósito. Entender que nada pode impedir Deus de espalhar a tua palavra e salvar pessoas. O Senhor Jesus veio para resgate. O Senhor Jesus veio para salvar. O Senhor Jesus veio para mostrar como nós devemos amar. Então Deus é maior, meu irmão. A revelação de Deus é maior. A letra mata, Paulo vai falar, mas o Espírito vivifica. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Romanos capítulo 7, versículo 4, que diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Na nova versão transformada fala, para agora darem uma boa colheita de obras para Deus. E somente dessa forma, irmão, somente andando no Espírito nós vamos conseguir. Olha, Pedro continuou o discurso dele, fala, por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. E não foi muito bem assim, né, irmão? Assim que Deus mandou, mas no começo ele estava meio restrito. Ele fala, Senhor, jamais comeria isso, e estava falando justamente sobre aquilo que ele enfrentaria ali na casa de Cornélio. Por quê, irmão? Porque foi Deus que mandou. Então, se Deus mandou, vá. Se Deus mandar, meu irmão, vá. Mesmo que haja tempestade e vendaval. Se Deus mandar, vá. Sem levantar objeções. Enfrenta o que você tem que enfrentar. Corre o risco. Sofra o dano. Ajuste o seu pensamento, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe exatamente o que faz, irmão. Se Ele está mandando você seguir por um caminho, mesmo que esteja ali tudo dizendo ao contrário, mesmo que o seu pensamento te condene, mesmo que o seu coração entre num aperto, saiba, Deus é maior do que isso tudo. Se Deus te mandar, vá. Romanos 8,33 vai dizer, quem os condenará? Olha, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem pode ir contra, irmão?
Uma pessoa que Deus escolheu para ter alguma coisa, para fazer alguma coisa. Olha, vamos ler novamente. Por isso, assim que fui chamado, tem muitas pessoas que foram chamadas, mas que recusam. Levantam objeções. Senhor, parece que não é isso aqui. Parece que precisa... Por que o Senhor não faz dessa forma? Por que não é assim? E aí começa a caminhar. E quando começa a ter objeções, irmãos, o terreno do pecado se mostra fértil. Essa é uma verdade. Olha, vá, enfrente a tempestade, enfrente o mar revolto, enfrente aquilo que tem que enfrentar, porque quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, eu gosto dessa parte agora, ele fala assim, ó, agora não digam que vocês mandaram me buscar. Perceba que a revelação que Pedro teve não foi completa, irmão. Perceba que a revelação que Pedro teve não foi justamente de tudo. Ele não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Perguntou, por que vocês me mandaram? O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? Então, nem sempre será completo. O Senhor, eu costumo falar que os sonhos, que as visões, as promessas, por exemplo, se ele contasse tudo para José, o que ele passaria no sonho, José jamais, irmão, teria aquele sonho como de Deus e até contaria para os seus irmãos. Jamais. Jamais. Por quê? É no meio do caminho que prepara para o propósito. Então, todas as visões, tudo aquilo não vem completo. Por que vocês mandaram me chamar? Ele não tinha o vislumbre completo. A revelação tem essa característica de ser um pequeno vislumbre de tempo que nós contemplamos, seja por revelação, seja por visão, seja por sonho, seja pelo que for. Olha, a palavra vai dizer, o Cornélio respondeu, 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Oh glória! Quem aí quer ver, meu irmão? Eu caio para trás, mas eu quero. Mas quem ora tem revelação. Pedro estava orando quando teve a revelação. Cornélio estava orando quando o anjo apareceu diante dele. Então quem ora tem revelação de Deus. Quem ora sabe que o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer com a solução do problema. Quem ora consegue enxergar o que os outros não enxergam. Quem ora entra em sintonia com o céu. É quando os nossos joelhos tocam o chão que as nossas mãos são capazes de tocar o céu. Quem ora tem revelação do Senhor, irmão. Então precisa buscar, precisa ir além, precisa sair do comodismo, precisa deixar de falar. Agora, a palavra fala que foi na primeira hora que ele orou, irmão. Não sei, eu creio que não. Pedro era um homem de oração. Mas o anjo vai falar que Deus ouviu suas orações. Nós vamos chegar lá na frente. Ou seja, aquele homem também teve uma vida de oração. Então a oração ela deve ser contínua. Olha, Deuteronômio 29 vai falar: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porque, irmão, nem tudo nós precisamos saber. E fala justamente essa questão da caminhada de Pedro. Agora me digam, por que vocês me mandaram buscar? Pedro foi sem saber muita coisa, irmão. Talvez nem soubesse exatamente o que iria pregar. Talvez o Senhor encheu ele ali na hora, não sei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Ou seja, há a completude, há a promessa, mas há também a revelação de Deus para que nós venhamos a caminhar, a não caminhar pelo escuro, a caminhar pelo certo. Olha, irmão, sem a revelação da palavra, sem a compreensão correta daquilo que está se fazendo, não vá pela empolgação, não, é melhor ficar parado. Você vai ter problema. Nós vamos ter problema. Nós vamos entrar em situações que não precisaríamos entrar. Deixa Deus garantir o seu futuro através das revelações. Ele sabe o tempo certo. Muitas vezes ele fica em silêncio, muitas vezes ele não vai falar nada, irmão. Mas até ele falar, continue orando, continue buscando, continue batendo, continue até encontrar, até a porta se abrir, até você
achar aquilo que você tanto procura, até nós acharmos, meu irmão. Olha, no versículo 31 ele vai falar: ele me disse, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou de suas esmolas. Está percebendo? Ouviu suas orações. Deus ouviu a sua oração. Eu quero falar para alguém aqui que Deus tem ouvido as suas orações, irmão. Sabe por quê? Deus está atento ao clamor do justo e daquele que está sendo oprimido, daquele que está se humilhando para Ele, daquele que está caminhando pela obra. Deus ouve, mas Deus não está atento só ao clamor não, meu irmão. Deus também está atento aos passos do homem. Olha, presta atenção, e se lembrou de suas esmolas. Viu que Cornélio era um homem piedoso, que estava disposto a ajudar. Por isso Deus o conectou com Pedro. Foi por esse motivo, irmão, tenho plena convicção disso. Não preciso nem ir muito além, eu tenho convicção que foi. Por quê? Porque Deus olha para o nosso coração e olha a disponibilidade que nós temos, irmão, de vivenciar os propósitos dele. Todo o propósito dele está ligado, irmão, ao altruísmo, à generosidade, à disposição de se doar para o bem de quem nem pode nos retribuir, irmão. E eu vou te falar uma verdade, não espera a retribuição das pessoas. Muitas vezes elas retribuirão com pedras e com coisas que ferem o nosso coração. Será dessa forma. Espera no Senhor, sabe? Espera no Senhor a sua retribuição, o seu reconhecimento. Se for fazer para esperar reconhecimento dos outros, irmão, é melhor nem fazer. Te falo a verdade, é melhor nem fazer. É melhor nem fazer. A esmola fala justamente disso, irmão, de algo que uma pessoa não pode retribuir, é uma esmola. Deus sem esperar em troca. Em Salmos 34, versículo 15, vai dizer que os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Ou seja, ele contempla os passos, irmão, do que eles estão fazendo. Tá vendo tudo que você está fazendo aí, meu irmão? Tá vendo tudo que você está fazendo, meu irmão? E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Essa é um benefício de caminhar dessa forma. Tão atento. Então pode gritar no momento que for, que ele vem no socorro. Olha, ele fala assim, ó. Ele falou assim, ó. Aí o anjo disse para ele: agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. A direção, irmão, do Senhor, ela vem acompanhada de riquezas de detalhes. Vocês percebem? Olha, envie, ou seja, faça isso, envie mensageiros a Jope, o lugar específico. Ó, ele vai estar, o homem chama Simão, chama Pedro, ele vai estar na casa de outro homem chamado Simão e trabalha com tal coisa, e ainda mora à beira-mar. Pode ir nesse lugar. Irmão, como duvidar de um Deus assim? Como duvidar? Ô, irmão, mas eu não consegui com riqueza de detalhe. Então precisa, irmão, entrar num nível mais profundo de oração. Precisa começar a buscar pelas madrugadas. Precisa sair da zona de conforto. Olha, a palavra vai dizer em Jeremias 32 que os israelitas pediram ao profeta uma direção de Deus. Jeremias jejuou 10 dias por uma resposta a outras pessoas. 10 dias, depois de 10 dias jejuando, ele não deu dia para o Senhor, ele começou a jejuar. E aí depois de 10 dias que o Senhor apareceu com a resposta para ele. E o homem era profeta. Um profeta tem vida com Deus. Um profeta é uma pessoa que tem vida com Deus. Então não adianta, sabe, irmão, a gente querer os resultados rápidos. Muitas vezes o Senhor vai trabalhar em nosso coração para que nós venhamos justamente a mergulhar mais profundo. É desejo de Deus que isso aconteça, irmão. Olha, 2 Samuel capítulo 22, do versículo 31, fala assim, ó: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Foi o que aconteceu aqui com Cornélio, irmão. Ele comprovou, ele achou tudo da forma que Deus falou para ele. O caminho era perfeito, com riquezas de detalhe, a palavra era comprovadamente genuína. E fala, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Por quê, irmão? Cornélio podia estar correndo perigo. Cornélio
ele vivia e trabalhava para o governo que oprimia Israel, irmãos. Aqueles homens, eles estavam sendo procurados. Pedro tinha acabado de sair da prisão. Pedro tinha acabado, um anjo tinha operado uma poderosa libertação em Atos capítulo 8. Então, ele estava arriscando às vezes a sua própria vida, porque ouviu uma mensagem de que haveria paz a paz com Deus por meio de Cristo. Então você pode ir, porque é comprovadamente genuína. Olha, a palavra vai falar: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão ao Senhor? E a rocha dá uma ideia de firmeza, irmão. Ele fala: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E isso é o que me faz acreditar, irmão, que muitas vezes, como Pedro, nós não saberemos do caminho completo, mas se nós nos pusermos aí e permitirmos o Senhor nos corrigir, em tempos pontuais ele chega e mostra justamente a sua correção para que torne o nosso caminho perfeito. É disso que ele está falando. E olha, para terminar, ele fala assim, ó: assim mandei buscá-los de imediato, e foi bom que tenham vindo. Então coloque em prática, irmão, sem procrastinar, sem deixar para depois, sabe? Esse negócio de, olha, a preparação que você tanto almeja, do milagre que você quer, está no caminho que você se recusa a seguir, está no caminho que nós nos recusamos. O milagre que nós queremos está no processo que nós tanto recusamos, irmão, seguir o caminho. Precisa colocar em prática sem procrastinar. Olha, a palavra vai dizer assim, ó: agora que estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Você percebe que aquele homem tinha a mensagem do Senhor como um presente, irmão. Esperou pela ação. Ele agiu conforme o Senhor falou, mas esperou em Deus. Colocou a esperança no Senhor. Então espere pelo Senhor, meu irmão, mas espere em ação, não é para esperar parado. E viva o propósito. Eu estou pregando aqui para pessoas, irmãos, que se perderam no caminho. Estou pregando aqui para pessoas que agiram na empolgação, sem direção. Acharam que era uma coisa, porque alguém falou alguma coisa. Não, irmão, se mova pela palavra que está plantada já no seu coração e que arde. Eu sei que Deus já tem falado com você. Eu sei disso, irmão. Eu sei disso, meu irmão. Sei que Deus já tem falado ao seu coração. Mas a palavra é simples e pura, vai por ela. E saiba que se você for nesse caminho, o Senhor tem uma recompensa, como teve para Cornélio, como teve para Pedro. Pedro está vivendo promessa. Cornélio está vivendo promessa. Estão vivendo uma união de propósito. Olha, quero terminar dizendo que Salmos 40, versículo 1 diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Quem quer aí viver em segurança? Ele faz: pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E essa é a intenção do Senhor, que chegue nesse ponto. Então deixa Deus fazer, deixa Deus conduzir. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Entra para dentro do teu quarto. Enquanto você não ouvir a voz, enquanto o seu coração não estiver convicto, não saia. Mergulhe o mais profundo que puder para dentro do coração de Deus. E não pare até que Ele cumpra tudo que lhe prometeu. Há um prêmio para o teu sofrimento, há uma recompensa para o teu sacrifício da mão do Cordeiro. Que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.